Bom dia, irmãos, graça e a paz do Senhor. Esse dia chuvoso, dia que pede alguns minutinhos a mais na cama, né? Dia que propício para ficar em casa, e você está em casa, graças a Deus está aí no seu cobertor, mas também um dia propício para aprendermos a como lidar com situações que às vezes fogem do nosso controle e que em muito tem atormentado as nossas vidas. Então são todos muito bem-vindos aqui, nós estamos aí. Quero pedir que você que entra, que está assistindo, por favor, já dê um bom dia, apareça aí nos comentários, que eu possa fazer menção da sua presença aqui, tá bom? Se você puder fazer isso, será muito importante. Será muito importante se você puder fazer isso. Então, dê lá o seu bom dia, anote, escreva aí, todos são bem-vindos na presença do Senhor. Hoje que nós teremos vou até pedir você que for chegando, põe seu nome aí, eu vou tentar colocar lá no grupo da igreja da congregação o link, bom? O link para que todos já possam entrar direto, todos possam já fazer a participação. Algumas pessoas estão assistindo aí, tem o Glaciel está assistindo, mas dê um bom dia, Glaciel, aí para a gente ter a noção aí da sua participação. Se alguém puder postar aí no grupo da igreja, seria positivo, porque eu não estou conseguindo copiar o link aqui. Tá bom? Eu não estou conseguindo copiar o link. Então, se você puder copiar o link aí e postar no grupo da igreja, por favor, faça isso para mim. Postem aí para mim. Eu tentei aqui, mas eu não consigo. Eu não consigo postar o link aqui, tá bom? Se der para vocês fazerem isso, alguém da nossa igreja aí, poste o link nos grupos de WhatsApp que a igreja tem, tá? Eu a princípio não estou conseguindo aqui fazer isso. Se der para vocês fazerem, seria excelente. Silvani está chegando aí, seja bem-vinda, Silvani. Também está com a gente, eu acho que é a Osiane, mas todos que forem chegando, por favor, dê um bom dia, para mim conseguir fazer aí a identificação, tá bom? Então, se você está aí, por favor, dê um acene, dê um bom dia, para a gente ficar sabendo aqui o nome de quem está chegando. A Osiane está aí, se puder, Osiane, postar no grupo da congregação, por favor, Osiane ou Silvani, copie o link aí, poste no grupo da congregação para outros irmãos entrarem também, para a gente dar prosseguimento aí ao nosso momento aqui de estudo da palavra, de certa forma, né? Irmão Agostinho está com a gente também, prazer, irmão Agostinho. Não sei se está chovendo aí, se estiver chovendo, deve estar um pouco mais frio do que aqui, né? Prazer, está com a gente. Entrou também a Laís. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Nós vamos juntos, nesses próximos minutos, aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós. Como eu disse na semana passada,
nós teremos uma palavra, né? Uma espécie de palestra com a participação dos irmãos. Os irmãos poderão fazer perguntas, tá, gente? Gostaria que vocês fizessem perguntas via o WhatsApp da igreja. Pode postar no WhatsApp da igreja. Estou com o WhatsApp da igreja aberto aqui. Você poderá participar e aí a gente vai poder encaminhar a pergunta, ou pode fazer pergunta também no Facebook, tá bom? Aí no Facebook você pode fazer sua pergunta e nós vamos responder aqui e encaminhar, tá bom? Encaminhar aqui para a doutora Patrícia e ela vai certamente apresentar algumas razões aí para a gente, tá? Então, vamos chegando aí, dando bom dia. O Rodrigo está com a gente também. Rodrigo também está com a gente. Prazer. Não sei porquê. Ok. Então, vamos lá, meu povo. Tudo certinho aí? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida agora. Vamos orar, né? Pedir que o Senhor nos dê da sua providência, da sua provisão. Você que está chegando aí, por favor, dê um bom dia e apareça nos comentários aí. Eu vou conseguir certamente te identificar aqui, tá bom? E citar nominalmente a sua participação. Então vamos lá? Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã de domingo, em que em situações normais já estaríamos reunidos, juntos aprendendo da Tua Palavra. Mas, ó Deus, em condições como essas, nós também podemos aprender do Senhor, ainda que distanciados pela tecnologia, ainda que a gente tenha que usar esse meio artificial para podermos, ó Deus, aprender um pouco mais. Mas, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. A Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, nos guiará em toda a verdade. Esse é o desejo meu nesse dia de hoje, ser guiado em toda a verdade pelo Senhor, juntamente com os meus irmãos, para aprendermos aquilo que a Tua Palavra nos diz, aquilo que a ciência apresenta para nós e podemos aplicar, ó Deus, no nosso dia a dia, de maneira especial nos tempos como este, tempos, ó Deus, tão difíceis, tempos, Senhor, de lutas, dificuldades, tempos de incertezas, mas nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor está conosco, podemos confiar que o Senhor está à frente de tudo isso. O desejo do nosso coração é que o Senhor venha apaziguar a nossa alma com a Tua presença, com o agir, com o fluir do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, te louvo, te bendigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome de Jesus, todos são muito bem-vindos. Você que tiver sua pergunta, por favor, você pode mandar numa dessas nas barrinhas aí, no comentário, você pode mandar sua pergunta. Eu estou tentando achar aqui o meu WhatsApp, mas eu não estou conseguindo achá-lo. Meu WhatsApp aqui no tablet, eu não estou conseguindo achar o WhatsApp, mas você pode fazer perguntas aí que nós vamos encaminhar para a doutora Patrícia, que daqui a pouco estará online aí com a gente, tá bom? Eu queria ler um texto da Palavra de Deus antes, para a gente dar prosseguimento. É um texto conhecido, muito conhecido, de todos nós. O texto que Paulo vai apresentar algumas orientações lá em Filipenses 4,
Filipenses 4 é um capítulo bem conhecido desse livro, né, de Paulo. Vai falar do empoderamento que temos para enfrentar todas as coisas, que é o Senhor que nos fortalece. E também um pouco antes vai falar de como enfrentar questões de ordem até emocional, ou questões que tenham influência direta em nosso comportamento e nas nossas emoções. Vamos lá? O texto diz assim, Filipenses 4, a partir do versículo 6. Filipenses 4, 6. Vou fazer uma breve leitura, depois a doutora Patrícia estará conosco para dar uma palavra inicial. Estará aberta também a perguntas dos irmãos. Quero pedir aos irmãos que façam perguntas, tá bom? Sejam curiosos, façam perguntas para que ela possa também atender de maneira mais específica aí as demandas dos irmãos. Mas é o texto de Filipenses 4, diz assim, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, versículo 8, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então esse é o texto aí de Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao versículo 8, né? O versículo 9 também é muito interessante, diz assim, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O texto aqui tem especialmente os versículos 6 e 7, diz, não andais ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, né? Ele vai dizer o contrário da ansiedade, em termos espirituais, é declarar diante de Deus as suas solicitações por meio da oração, súplicas e ação de graça, com ações de graça. E o versículo 7, que vai falar que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, uma paz que vai além da compreensão humana, guardará o coração e guardará a mente e os pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos algumas pessoas que chegaram agora. Nesse instante nós vamos fazer menção. Irmã Juliana está com a gente, Elisete, irmão Jarbas, irmã Jo, Terezinha está aí com a gente. Terezinha, não sei se ela acha que está no Rio de Janeiro, né? Prazer te rever aqui com a gente. E a Heloísa também está com a gente. Assim que você chegar, por favor, dê um bom dia, para a gente saber quem está com a gente aqui. Por favor, dê um bom dia, que aí eu vou conseguir saber quem está chegando e poder dizer nominalmente, né? Falar quem é que está aí, tá bom? Então, como nós conversamos inicialmente, alguns chegaram depois, nós estamos tratando hoje sobre consequências dessa pandemia nas emoções. Nós temos visto aumentar muito o número de ansiedade, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, questões nos relacionamentos têm se aflorado muito e tem prejudicado muito as pessoas, né? E esse é um tempo em que qualquer problema a mais de saúde já é um problemão, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia onde todos os recursos e o foco é voltado para a pandemia, e isso tem
deixado um pouco de lado as outras demandas que todos nós temos, né? Francisco Silva está com a gente, o Chicão, prazer. Obrigado, Chicão. Então, assim, diante desse novo quadro, né, normalmente, em situações normais, cuidar da saúde mental ou das questões emocionais já é um grande desafio. Não é uma coisa muito simples, porque não se trata apenas de remediar com medicamentos, não basta para isso. Então tem uma série de outras questões que às vezes se torna um pouco mais complicado lidar com essas questões emocionais. A ansiedade tem sido uma coisa muito forte aí nos dias de hoje, né? Ainda mais pelas diversas situações em que essa pandemia tem colocado, né? A pandemia, eu tenho dito, a pandemia tem colocado a morte frente a frente com a gente, né? Ela fica frente a frente com a gente. Ela já estava com a gente há muito tempo, frente a frente, mas a gente era iludido por algumas coisas, não conseguia ver. Aí vem a pandemia e tira a cortina, tira o véu e mostra, olha, a morte está aí. Então, assim, já estava aí, né? É interessante que essa pandemia tem esse poder de apresentar-nos ao nosso fim de maneira muito rápida, muito direta, objetiva, em semanas. Então, esse talvez seja um grande importante legado dessa pandemia, que seria nos apresentar a nós mesmos, a nossa finitude e, consequentemente, a nossa completa dependência de Deus. No entanto, esse tipo de coisa que, como eu disse, nós já vivíamos com esse perigo batendo a porta o tempo inteiro, nós já vivíamos assim. Só que a pandemia escancara isso de maneira muito mais clara. Isso tem causado alguns tipos de reações emocionais disfuncionais, vamos dizer assim. Então nós temos pessoas que têm enfrentado crise de ansiedade, outros que têm, infelizmente, tido questões emocionais afloradas dentro das casas, dentro das relações, e muitos de nós não temos os repertórios e não sabemos o que fazer diante disso. Claro que a oração é um elemento fundamental. Aqui foi apresentado por Paulo, né, como nós lemos Filipenses 4:6, ele diz que deve ser declarada, né, pela oração, apresentando um antídoto à ansiedade. No entanto, outras técnicas ou outros repertórios precisam ser adicionados a nós. Para isso nós temos profissionais que podem nos auxiliar e muito nessa dinâmica aí, tá? Só fazendo menção aqui, irmã Marli está com a gente, a Alzira também está com a gente, a Alzira lá de Linhares, forte abraço para vocês. Nós iremos entrar em contato com a nossa palestrante, vamos dizer assim, né? Acostumada a lives, expert nisso, a doutora Patrícia, excelente profissional aqui do nosso município, que tem lidado com essas questões diretamente na clínica, né, no consultório, e pode sim nos auxiliar, nos dar informações importantes e nos capacitar, assim, de certa forma, para que a gente possa responder melhor às demandas emocionais desse tempo, tá? Então nós vamos entrar em contato com ela aí, e ela estará dando um primeiro bom dia aí para todos nós, né? E também fazendo uma apresentação geral. Quero reforçar os irmãos. Vocês precisam fazer perguntas, ok? A interação nesse período, nesse tempo, é muito importante, tá? Então nós estamos aguardando aí a doutora
entrar na live com a gente e você precisa fazer perguntas. Eu preciso que você vá e aí poste uma perguntinha, diga para ela, pergunte para ela alguma questão aí que você tem enfrentado, para que a gente possa ter alguma resposta ou um parecer técnico, mais técnico, vamos dizer assim, para que você tenha condições ou aprenda novas formas de lidar com esse momento que demanda muito das emoções. Tá bom? Enquanto isso, estou convidando aqui a doutora Patrícia, mas aí sempre há um delay, aí isso costuma demorar um minutinho. Agora sim, muito bom. Bom dia, doutora. Bom dia. Peraí que Tudo Djavan tá certinho, né? ajustando aqui. Ah, tá. Com a assistência técnica do Djavan, não podemos esquecer. Assistência técnica do Djavan, como sempre. Ih, E tá com a também, que o música. Djavan, acho que Djavan é assessor para outros assuntos também, né? Assuntos É. românticos e tudo mais, né? Que bom. Seja muito bem-vinda, tá? Fique bem à vontade. Eu só estou concluindo aqui com os irmãos, pedindo que Tá eles bom. façam perguntas, bastante perguntas, para que a gente possa ser um dos que foi instruído, que a gente possa ser instruído nesse tempo. Tudo bem? Tá bom. Então, pode dar a sua palavra inicial, fique à vontade aí, tá bom? Nós estamos falando sobre essa questão das emoções. Você pode focar em uma questão emocional mais comum, Aumenta o talvez seja volume. ansiedade, que talvez seja Sim. ansiedade, né? E fale um pouco para a gente da sua experiência, de como esse momento, a pandemia tem aflorado muito isso e tem também levado, trazido de reboque assim, outras coisas também. Bom, fica à vontade, doutor. Tá bom. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Muito obrigada, Pastor Wagner, pelo convite. Nem todo mundo me conhece, mas os irmãos que não me conhecem, que estão chegando, né, à igreja há pouco tempo, meu nome é Patrícia. Eu sou membro da Igreja Batista Novo Tempo e sou psicóloga também. Já vão aí fazer 10 anos de psicologia na minha vida. E é um prazer estar aqui nessa manhã para podermos conversar sobre essa temática muito importante, muito relevante, que é o que nós todos sentimos, que é uma emoção, mas ao mesmo tempo de inúmeras sensações e que muitas das vezes fica muito confuso no sentido de gerenciar essa sensação na nossa mente, na nossa alma, que é a ansiedade. A ansiedade é uma palavrinha não muito nova, falamos disso muito, e agora, ainda mais nesse tempo de pandemia, é o que mais se ouve falar, é o que mais se ouve explicações acerca dessas sensações de ansiedade, como se desenvolve no nosso corpo, na nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que nós não devemos deixar de falar, porque é algo que é prolongado, e isso encara-se não só para o meio adulto, mas também com as crianças, com os idosos. Então, todos nós temos sim que ter essa ideia, né, inicial do que é a ansiedade. E se o que você está sentindo em casa é ansiedade, ou pode ser considerado um outro tipo de sensação, uma outra emoção. Então, a ansiedade, para vocês terem uma noção, ela é uma excessiva agitação do nosso sistema nervoso central. É uma sensação desprazerosa que é semelhante ao medo. Só que é aquela sensação do que algo está por vir, e muitas das vezes esse algo que está por vir dá uma sensação de negativismo, de que pode dar errado, e essa excessiva agitação promove reações e efeitos que vão aparecer no nosso corpo,
na nossa mente e, muitas das vezes, nos provoca uma sensação de ausência de controle. E aí, quando a gente fala de coronavírus, em tempo de pandemia, nós conseguimos fazer uma lista de situações que podem desencadear a ansiedade. Eu vou dizer algumas, e aí vocês que estão nos assistindo, classifique aí, anote o que realmente você está sentindo. Muitas das vezes, essa incerteza de quando e como isso passará gera ansiedade, o medo da gente ou alguém que amamos adoecer, a possibilidade da morte, né? Hoje não se fala -se menos, né, na morte. Em tempos anteriores, temos falado muito sobre isso, a perda da subsistência, infelizmente, né, com o comércio aí paralisado, pacato, alguns comerciantes, né, decretando até estado de falência. Então, essa perda da subsistência, do próprio emprego também, tem gerado ansiedade. A exclusão social hoje, né? Não podemos mais ter essas reuniões sociais, também gera ansiedade. A impotência sobre proteger pessoas importantes que nós amamos, como filhos, como os nossos pais, principalmente se você tem na sua casa um membro, um ente querido que é grupo de risco. Então, você se sente até impotente em proteger, como proteger se você tem que sair para trabalhar. Se mesmo evitando, ainda tem um contato com alguém do seu trabalho. Então, isso gera ansiedade. E também a dificuldade de ajustar as rotinas, como os filhos em casa. Muitas pessoas têm crianças que frequentam escolas, hoje as escolas estão sendo em casa, então a sala de aula aí se tornou a sua sala, a sua cozinha, seu quarto. Então essa dificuldade desse novo reajuste, né, da adaptação das crianças em casa, tem gerado realmente a ansiedade, como a mudança na forma de trabalhar. Hoje se reduz um pouco a carga de horário dependendo onde você trabalha, ou você trabalha em casa para dar um retorno ao seu patrão. Então, assim, são alguns dos fatores que eu disse aqui que vão perturbar essa sensação de controle. Muitos casais hoje convivem mais tempo em casa, gera também uma sensação de desconforto, porque antes cada um tinha a sua rotina, hoje todos têm uma rotina dentro de casa, sem poder ter uma válvula de escape, muitas das vezes, como era antes de sair, encontrar amigos, jogar um futebol ou praticar outros esportes. Então está ficando muito recluso. E isso tem demonstrado muitas emoções aí à flor da pele. E aí, com essa dificuldade de lidar com a sua própria ansiedade, tem provocado muito desgaste emocional para o casamento, para as relações familiares e para a pessoa com ela mesma. Então, isso tem dado muito desajustes. O senhor quer ir falando, pastor? Ou quer deixar eu seguir? Não, eu só tenho. Você pode falar um pouco mais? Eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo, mas aí você pode, se quiser falar um pouquinho mais, eu só tenho uma pergunta dele. Ah, tá bom. Então, assim, Rodrigo Silveira. o que eu ia colocar aqui também é que, além dos desgastes mentais acerca da ansiedade, nós também temos alguns desgastes físicos, que às vezes as pessoas não têm muita noção de que o que a sua mente está sentindo, está sofrendo, repercute no seu corpo. Muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Como assim, se eu estou preocupada, se eu estou ansiosa, o meu corpo sente, né? O nosso corpo ele está interligado com a nossa mente. Então, corpo e mente trabalham-se juntos, não tem essa separação. Então, se a preocupação em excesso tem tomado conta das suas noites, do seu dia a dia, o seu corpo vai começar a demonstrar sinais, como aceleração do coração, que a gente chama de taquicardia, sudorese, ataque cardíaco, deixa eu corrigir. Porque essa sudorese não é uma sudorese normal, viu, gente? Porque suar é normal quando você faz uma atividade física? Sim. Quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de sensações que o seu corpo apresenta
e você está sentado ou deitado, você começa a suar as mãos, a suar os pés, as axilas de uma forma exagerada. Então você começa a transpirar mais. Então é alguma coisa aí anormal acontecendo no seu corpo. Tremores, tensão muscular. Então você percebe que os seus ombros já ficam mais enrijecidos, muitas dores nos ombros. É um sinal de tensão, é sinal de que você tem acumulado muita carga, seja do seu trabalho, seja da preocupação mesmo com as suas rotinas. E isso causa um peso muito grande, inclusive até de ganho de peso corporal, justamente porque acumula-se muita carga, acumula-se muita pressão, dificuldade para respirar, a respiração ela fica mais ofegante. Sabe quando você está conversando e aí chega um momento da conversa, você puxa aquela respiração, assim, ó. Então, aquela respiração ofegante é sinal também de ansiedade, dores de cabeça, cansaço ao acordar e até mesmo queda de cabelo. Então, queda do cabelo, as unhas desgastadas, a pele já dando sinais de ressecamento, ou muita oleosidade, ou acne. Isso tudo é um processo tanto físico quanto emocional. Por isso que é importante muito a gente investigar a causa desses sintomas no nosso organismo. Não quer dizer que todas essas características aqui de sintomas pode ser somente ansiedade. Pode ser algo que o seu corpo está sendo manifestado por falta de vitaminas, por falta de alguns nutrientes na sua própria alimentação, juntando isso com a preocupação em excesso, com o descontrole das suas reações. Então, somou-se, criamos aí um transtorno de ansiedade que o nosso corpo acaba desenvolvendo. Qual que é a pergunta de Rodrigo? Então, deixa eu. Eu me perdi aqui na, só um minutinho aqui, tá? É o Rodrigo Silvino. Ele fez a pergunta, na verdade, a pergunta ele já fez faz muito tempo. Ele colocou aqui, e para mim colocou aqui. Ah, que achei. É uma pergunta que, sim, que tem uma interface, assim, vamos dizer assim, entre a fé e a questão da psicologia. Ele diz assim: como a fé em Deus pode nos ajudar a controlar a ansiedade em tempos difíceis? E eu acredito que ele está fazendo menção desse tempo agora. Você, como Aham. psicóloga, profissional dessa área, como a fé poderia ser um instrumento aí para ajudar? Uhum. Psicologia e espiritualidade caminham-se juntos, né? E isso, lógico, vai depender também da abordagem de cada profissional, né? Mas espiritualidade e psicologia, elas estão ligadas. Quando a gente fala de fé, fé é aquilo que você acredita, é a crença que você tem de que algo faz parte da sua essência e que isso te mobiliza de uma forma a acreditar que o melhor vai acontecer. Então, não tem como nós trabalharmos com pensamento positivo, não tem como nós trabalharmos com autocontrole, gerenciamento das emoções, se eu não usar essa palavrinha fé. Ou mesmo não usar a palavra fé, mas usar a palavrinha acreditar nas possibilidades. Então, seja, quando você tem a fé como um recurso para te ajudar a controlar a ansiedade, é excelente recurso. Por quê? Quando você tem um processo de ansiedade, principalmente agora nesse momento de pandemia e qualquer outra situação, a fé, ela te faz canalizar suas emoções para dentro de você mesmo, como uma forma de você refletir, como uma forma de você entregar também para Deus uma parte daquilo que você não consegue fazer, o que é da sua parte, você vai buscar gerenciar, você vai correr atrás, e aquilo que é o impossível para nós cremos, e eu como psicóloga cristã, creio e trabalho isso nos meus processos terapêuticos com meus clientes, que nós precisamos entregar para que o que é maior a nós, que é o nosso Deus, possa resolver.
Só que aí é importante essa pergunta, porque existe muito preconceito hoje com relação a porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, ansiedade, depressão, isso é falta de Deus? Será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não estou acreditando em Deus? Por isso que eu estou ansioso. Ah, a ansiedade não é de Deus, não. A gente ouve falar muito isso. Gente, a gente temos que parar de propagar esse preconceito acerca de se você tem ansiedade ou você estar ansioso, é porque você está longe de Deus. Isso não existe. O fato é, se você está apresentando ansiedade, é independente se você está com Deus, como está a sua fé, isso é algo que você precisa refletir de que, se você está ansioso, deveríamos sim entregar mais a Deus, nós deveríamos sim ter mais essa conexão com Ele. Mas não quer dizer que se você é cristão, você não tem depressão e tudo mais. Então a gente tem que separar o que é um problema emocional do que é uma questão de você conectado com Deus, com a sua espiritualidade. Então, se você tem a fé como recurso também para você gerenciar suas emoções, ótimo. Deve sim ter esse recurso que é poderoso para que você possa se ajudar. Mas não esquecendo que não é somente isso, a gente tem que fazer outras coisas juntamente com a fé para você poder recorrer à sua melhoria emocional. Entendi. Assim, na verdade, eu ia fazer uma pergunta e você acabou respondendo. Eu ia perguntar exatamente o contrário daquilo que o Rodrigo perguntou. Como a fé, entre aspas, pode prejudicar a saúde? Aí você Ah, acabou falando aí sobre as justamente pessoas quando, que... uhum. Pode falar, pode falar, você está falando direito. Justamente prejudica quando você acaba tendo essa visão de que só canalizar na espiritualidade vai resolver. Lógico, não estou aqui para falar que não vai resolver, só que Deus capacita o especialista e para você também recorrer. Então, você com a sua espiritualidade, com a sua fé, não fique sofrendo entregando tudo para Deus, porque também é algo que nós acabamos fazendo. Entrega para Deus, Deus resolve, Ele resolve, mas Ele nos capacita para também buscar a nossa própria ajuda. Ele faz 50%, a gente faz os nossos 50%. Não é só deixar para Deus resolver e nos acovardar do nosso sofrimento. Nós temos que buscar a espiritualidade, a nossa fé tem que estar assim, temente em dias com o Senhor, mas nós precisamos recorrer também a outras estratégias, a outras alternativas, para que nós possamos nos conhecer melhor. Porque muitas das vezes Deus permite que nós possamos passar por momentos difíceis para também a gente poder nos conhecer melhor, poder recorrer a especialistas que possam nos ajudar também a nos reconhecer, a buscar a melhor forma de encarar um problema, a melhor forma de abordar, às vezes, um familiar que necessita de ajuda, o casamento que não está mais saudável, as relações que estão sendo perdidas, vícios começando a acontecer dentro de casa. Então, quando você tem essa visão de que eu posso recorrer a alguém para me ajudar, juntamente com Deus, isso a gente tem um efeito muito mais rápido e você se sente melhor também. Ok. Tem uma pergunta da irmã Jo, ela diz assim, como identifica o momento pessoal, o momento, acredito, no momento da crise, como ela identifica o momento que deve ser o momento de procurar um profissional? Quais deveriam ser os sinais, assim, para a pessoa, opa, eu preciso procurar um profissional? Talvez essa Aham, seja a pergunta da... sim. Essa pergunta da Jo, é Jo, né, que fez? É a irmã Jo. Então, essa pergunta da Jo, ela é importantíssima. E isso, muitas dúvidas vêm acerca dessa pergunta. Quando eu devo procurar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra? Como que eu devo fazer? O que é somente sentir um sintoma e recorrer e procurar? A dica que eu dou
quando procurar ajuda de um psicólogo, quando você, por si só, já buscou alternativas por você mesmo de resolver uma situação. Então, quando você percebe que você está apresentando sintomas de ansiedades, como eu disse aqui, ou até mesmo outros problemas na sua casa, sua família, no trabalho, ou de dificuldades de entender determinados conflitos que você tem com você mesmo, é importante recorrer à ajuda de um profissional. E também chamar a atenção que o profissional ele precisa ser um profissional especializado, precisa ser um profissional que você vai ter confiança nele, porque tudo que conversa-se num cetim terapêutico, num ambiente terapêutico, fica ali. E o profissional vai poder, junto com você, arquitetar estratégias, situações que você até então não estava conseguindo visualizar. O profissional vai poder te auxiliar a enxergar novos caminhos, novos meios para encarar o conflito, encarar o problema. Então, quando você já usou das suas ferramentas, dos seus recursos para resolver determinado problema, e você está percebendo que aquilo ali não está caminhando, que você está sofrendo mais, que você já está sentindo todo um desgaste excessivo na sua mente, pensamentos ruins, o corpo dolorido, o coração que não está aguentando mais de angústia, você já buscou, você já tentou de todas as formas e não está vendo a solução, não fica aí, irmãos, sofrendo de uma forma que você pode buscar a ajuda e resolver o seu conflito. Eu falo que às vezes a gente não resolve o conflito, mas às vezes a gente, só de entender e compreender de que forma pode ser feito e diminuir esse problema, já é um alívio muito grande. Então, a gente não precisa ter preconceito de procurar um psicólogo, preconceito de procurar um psiquiatra, tirar esse preconceito de que você não é doido, que você não tem problema para ir a um psicólogo. Eu tenho muitos clientes que vêm fazer terapia para prevenir problemas mentais. Então, às vezes você tem histórico na sua família de pessoas depressivas, de casos na família aí que se suicidaram, ou até mesmo quadros na família de ansiedade, você precisa recorrer a um especialista para prevenir. Então, pegando o gancho aí da pergunta de Jô, não só quando você já encarou todos os recursos por si só para resolver um problema, que deve se buscar ajuda psicológica, como também em prevenir um problema maior, que seja um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo e vários outros transtornos emocionais. Então, procurar ajuda psicológica teria que ser de todo mundo, né? Todos nós temos problemas, né? Até nós psicólogos precisamos de uma ajuda terapêutica, porque nós também temos as nossas questões. Então, todos nós temos que recorrer a um profissional, justamente, às vezes, até para desabafar, para você verbalizar o que você está sentindo e ouvir uma opinião que não é do seu esposo ou da sua esposa, que não é de um amigo, né? Muitas das vezes os amigos e os nossos parceiros não vão falar aquilo que você realmente precisaria ouvir. Então, por isso a ajuda de um psicólogo ou de outro profissional da área da saúde mental, mas principalmente do psicólogo, é importantíssima nesse sentido também, de se autoconhecer. Então, a gente precisa buscar essa ajuda e não ter mais preconceito. Quando você fala assim, não tem problema não, você já achou um? Que é não ter problemas. Nós temos problemas, a vida ela é cercada de conflitos. E se nós deixarmos de ter conflitos na nossa vida, tem alguma coisa errada. O negócio tá bom demais. Então A tem gente alguma deixa de coisa viver, errada. né? Às vezes a negação do problema, né? É preferível negar a existência de um problema, empurrar ele com a barriga, né? Fica procrastinando, do que encarar o problema. Eu falo para vocês, quanto mais você procrastina a resolução daquilo que inicialmente começou a te incomodar, pode ter certeza que lá na frente, aquilo que começou pequenininho vai ser tão grande que você vai ter que recorrer realmente a uma ajuda se antes você tivesse procurado, né? Não precisaria ter passado por todas as problemáticas, né? Ficando aí procrastinando.
E ninguém precisa saber se você não quiser que faça terapia, não. Pode, é você e seu terapeuta. Tem casos que às vezes nem o marido precisa saber. Então é só você, seu terapeuta e Deus, né? Que fica Tá. sabendo. Eu estou lembrando de um professor da faculdade de psicologia que ele tinha uma frase que é uma frase que eu uso muito também, que é a frase que ele usava muito é só a ação traz alívio. Então, se a pessoa não fizer nada em relação às coisas, elas continuarão ali trazendo tormento e trazendo dificuldade, né? E aumentando, né, na verdade, com o tempo. É, A Jo faz uma outra pergunta aqui também, que eu queria passar para você. Ela coloca tá. aqui que tem que ser forte como os profissionais, mas não tem isso não, tá, Jo? Não precisa ser forte, ninguém é forte, na verdade. Ela pergunta É. assim, como controlar, como administrar o medo? Eu acredito que o medo já é um outro sentimento, né? Está ali aliado da ansiedade, mas como controlar o medo? Eu acredito que nesse tempo, nesse momento que o medo está batendo a porta, está mandando o zap para a gente, né? Está fazendo vídeo e mandando para a gente. O medo está nos assediando. Então, como controlar o medo num tempo como esse? A pergunta da Júcia, a pergunta dela. Tá. É, vou aproveitar a pergunta de Jô, como controlar o medo, e aí já abordar como controlar a ansiedade, porque o medo é uma preocupação do que está por vir. Então, o medo, ele é um sintoma específico da ansiedade. Então, como controlar a ansiedade, juntando aí com o sintoma medo, né? Um dos passos, Jô, e para quem está vivendo isso, para todos nós, né? Na verdade, essa pergunta de Jô, eu imagino que envolve todos nós. Quem não passou ainda pela emoção medo, vai passar, justamente pelo fato disso tudo que nós estamos vivendo. Então, como é que a gente deva fazer para lidar com essa emoção? Primeiro passo, não tem receita de bolo, né? Não tem tipo, faz isso e isso que você vai ter isso. Mas nós temos várias possibilidades para gerenciar a ansiedade, gerenciar dentre elas aí o medo. Como, por exemplo, criar uma rotina. Crie uma rotina estabelecendo situações e possibilidades que você vai encarar o seu dia a dia de uma forma saudável. Então, por isso, determine horários que você vai acordar, trabalhar, fazer atividade física é importantíssimo, porque quando você começa a criar uma rotina, começa a se ver nos seus horários de utilidade, seus horários, você vendo que você está produzindo, praticando um esporte que você vai liberar hormônios, vai liberar adrenalina e vai procurar buscar prazer naquela atividade física, ajuda demais a driblar a ansiedade, construir uma alimentação saudável. Percebemos que muitas vezes as pessoas costumam a justificar que nesse período de quarentena o processo de engorda, né, tem disparado, porque as pessoas hoje estão mais em casa, né? Então belisca ali, faz uma boquinha ali, aquela coisa toda. Não justifica, viu, gente? Não justifica. Nós temos que diferenciar o que é fome psicológica do que é fome orgânica. E muitas das vezes a nossa válvula de escape vai na comida, no chocolate, porque nos dá prazer. Quando você identifica isso, você começa a canalizar essa emoção para outras coisas. E aí você pratica uma atividade física, você busca a ler livros que tem tempos que você quer ler, você começa a praticar, né, um esporte que eu falei, que vai te dar muito prazer. E principalmente, Jô, buscar um momento para você descansar. Porque o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo. E quanto mais cafeína, quanto mais energia você dá para esse cérebro, mais ativo ele vai ficar. Só que tudo tem um tempo. Então, por isso que é importante estabelecer essa rotina. A horário que você tem que estar com o seu filho, o momento que você precisa ter com o seu esposo ou com a sua esposa. Isso é importantíssimo. Muitas vezes, na ânsia de ser produtivo e não se sentir ocioso, acumulamos muitas coisas para fazer. E isso gera uma confusão.
Ah, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer o supermercado, eu tenho que arrumar esse armário, eu tenho que passar roupa, eu tenho que dar atenção para o meu parceiro ou para minha esposa, eu preciso dar atenção ao meu filho que a escola está cobrando. É tanto acúmulo de informação que acaba você tendo dificuldade de gerenciar essas emoções. Lembrando que a cada 2 horas de atividade que você faz, dê um intervalo de 5 a 10 minutos para você descansar, para você ter um momento de refletir o que você tem feito naquela tarefa, se está sendo produtivo, ou se você pode mudar esse recurso. Pensa mais em você, não fica envolvida numa tarefa seguida, sem dar um intervalo, às vezes para tomar uma água, para tomar um suco. Acalma mais seu coração, procurando manter a sua respiração tranquila. Quanto mais agitado você fica, mais a sua respiração fica ofegante. Então, procure respirar de uma forma lenta, respirando de uma forma que você vai buscando se energizar de uma forma mais saudável do que aquela agitação ofegante. Um outro passo é diminuir a autocobrança. O medo, como outros sintomas, faz você ficar tão tensa, com a cabeça que parece que alguém está te espremendo, que você se cobra muito. Cobra ser uma boa mãe, ser boa não, né? Ser perfeito em tudo. E isso faz com que essa autocobrança monte um cenário de que você não pode errar, de que você não pode falhar. E, infelizmente, né, ou felizmente, nós falhamos porque nós somos imperfeitos. E na mais boa vontade que você queira de que as coisas se resolvam, de que os problemas se resolvam, não faz parte só da gente. Então, o que for da sua parte fazer, faça. No mais, não é mais da sua função fazer. Cuidar da sua alimentação é importantíssimo. Ah, mas o que a alimentação tem a ver com medo? Quanto mais eu me sobrecarrego de cargas ou de gordura, de açúcar, mais impotente eu vou sentir, mais desanimado eu vou sentir. E quanto maior o desânimo, quanto maior a sensação de vontade de não fazer nada, maior eu fico com medo. Então, eu não busco recursos, eu não busco alternativas, e a ansiedade vai triplicando, e assim por diante. Então, outro passo importante, fazer meditação. Ah, mas como é que medita? Meditação, gente, é um recurso que você pode ir para um cantinho do seu quarto, ou na sua varanda, um lugarzinho que você se sinta à vontade. Para quem tem filhos, vai para o banheiro, né? Porque não tem outro espaço. E olha lá, e olhe lá. Mas procure um cantinho na sua casa que você não vai ter essa perturbação. Pelo menos 10 minutinhos você senta. Eu sempre oriento, pega o telefone, coloca lá no YouTube assim, músicas instrumentais, porque a música tem um poder excelente para nos acalmar, lógico, dependendo da música. Por isso que eu falo instrumental, né? Porque aí, na medida que o instrumento ali está tocando, você vai respirando e meditando no instrumento. Porque se não tem nenhum recurso sonoro, você está ali meditando, lembrando que você tem a louça para lavar, que a conta que tem que pagar, você está chateado com seu marido, e assim vai. Então, você canaliza a sua respiração na medida daquele instrumento ali que está tocando. E isso, gente, 10 minutos todos os dias. Eu recomendo pelo menos pela manhã, porque você já começa o dia, né? Já disposto, já mais tranquila. E aí aproveita nesse momento da meditação, você fazer uma reflexão do que você espera daquele dia de você. Cria a sua expectativa em você, não nos outros. E aí você já começa, faz uma oração, já medita, respira, se energiza de sensações e emoções boas. Isso é fé, né? Da outra pergunta. Isso é fé, é acreditar. E aí o resto você vai percebendo que você vai colher ao longo do dia. Outra coisa importante também para diminuir o medo, a ansiedade, que é consumir de informações equilibradas. Consumir de informações positivas. Não tem aquelas pessoas que você conversa
com elas, e quando a conversa acaba, parece que você está pior do que você começou a conversa. São pessoas de energia ruim, energia pesada. É a mesma coisa quando você está assistindo programações que vão vir de notícias, informações ruins. Como é que você vai dormir depois? Muitas pessoas estão vivendo um processo de insônia horrível nesse período de pandemia. Por quê? O alto número de informações tem chegado de uma forma assustadora. E principalmente se você assiste telejornais, ou vai ver alguma coisa na internet, ou vai ler informações à noite, não é recomendado, porque é à noite que você vai dormir. E se a sua mente sobrecarrega de informações ruins, você vai canalizar tudo no seu sono. Por isso que o sono muitas das vezes é agitado, você rola para cá, rola para lá na cama, o sono não vem, porque os pensamentos ficam acelerados. E o recomendável é assistir os jornais, mas durante o dia. E à noite, você procurar assistir uma série, assistir um filme de comédia, um filme baseado em história de vida real, mas que seja uma cena que vai te dar tranquilidade, que não vai te dar agitação e nem emoção ruim. Então, procurar ter essa rotina mesmo de informar-se menos no sentido de não te sobrecarregue de informações ruins, ficar muito ligado aos boletins, né? Tem pessoas que estão muito ligadas aos boletins epidemiológicos. Então, é importante estar informado? É. Mas vai criar sua rotina de acordo com o prazer do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, e se cuidar. Cuida de você, cuida dos seus, que todos vão se cuidando. E a gente espera que, lógico, isso vai passar, mas que nós possamos, nesse período, entender como nossas emoções elas ficam muito à flor da pele, né, em relação a isso. Tem uma outra orientação também, que é acerca dos pequenininhos, né? Porque eu atendo crianças e assim, eu percebo a partir desse momento como o nível de ansiedade aumentou muito nos pequenininhos. E as crianças sofrem muito porque os pais, vivendo o estresse, vivendo angústia, passa para as crianças sem eles perceberem, porque nossos pequenininhos são muito observadores. Então, muitas das vezes eles não sabem nem falar o que eles estão sentindo, mas eles estão sentindo. Então, que você possa incluir os seus filhos em atividades do dia a dia, como brincadeiras, assistir filmes com eles, você possa fazer uma leitura com seus pequenininhos. Esse momento de reflexão, por exemplo, eu falei aqui há pouco, né, da meditação, você com você mesma. E o momento do dia você pode fazer com o seu filho também, meditar com ele. Ainda mais se ele for maiorzinho, né? Tipo 4 anos em diante, que vai entender mais. Você pode trabalhar com ele meditação, respiração, sem você saber. Você já está ensinando o seu filho a gerenciar a ansiedade dele. E aí isso vai ficar tão nítido na rotina dele, que quando ele crescer, ele vai crescendo fazendo o processo de meditação. E aí você inclui uma devocional junto, você inclui o processo dele refletir no dia dele, o que é que ele espera do dia, os pontos positivos dele. Sempre a meditação é incluir processo positivo. É sempre. Porque a gente quer sair de uma meditação bem, para a gente poder encarar a nossa realidade aí, que muitas das vezes não é tão boa, mas pelo menos você estando bem, as outras coisas ficam menores, né? Tem uma pergunta do André aqui, André Barreiros, membro aqui da nossa igreja também. Um abraço para o André. Ele está perguntando se a crise de labirintite tem alguma ligação com ansiedade. Sim. Ei, André, obrigada pela pergunta. Sim, por isso eu falei há pouco que nós não podemos descartar nenhum sintoma fisiológico, né? Porque nós não podemos ver sintomas fisiológicos, orgânicos, somente pelo olhar da saúde mental. Pode ter a ver, sim, ainda mais se você não tinha nenhum episódio de crise de labirintite antes, e aí para você, do nada, começou a desencadear essa tonteira e tudo mais, é importante, primeiro eu falo o seguinte, vamos descartar todas
todas as hipóteses orgânicas. Então, eu recomendo você ir no especialista, né? O especialista de labirintite, ou é o neurologista, ou é o otorrino. Se não me engano, é isso mesmo, né, pastor? O otorrino. De equilíbrio, Você né? Tem a ver com equilíbrio. Então, ou seja, descarta essas duas hipóteses. Fazer ir no neuro, porque pode ser sim algum distúrbio neuronal. Ai, a palavra foi embora. Mas assim, algum distúrbio dos seus neurônios. Isso é Neuronal. melhor. Isso, deu para entender. Neuronal. Então, assim, é importante descartar os sintomas que poderiam ser fisiológicos. Fez os exames, está tudo normal? Aí nós vamos para a parte emocional, né? Por que que muitas das vezes, vamos imaginar que não tem nada a ver com neurônios, não tem nada a ver com a parte de labirinto, né? Porque pode ter a ver, tá tudo certo. Então, por que que a labirintite tem a ver com o emocional? Nós fazemos uma associação de que quando a sua vida está tão atordoada, está tão agitada, olha a palavra, está tão agitada, você por si só perde o equilíbrio e o compasso da resolução do problema. E aí, quando você, sem saber do que você está passando, mas o seu corpo, ele sabe, nosso corpo é inteligentíssimo. Ele absorveu o problema que está aqui, ele sentiu no seu corpo, aí desencadeia algum problema. Muitas das vezes, André, é o labirinto, que é a labirintite, outras das vezes é enxaqueca, outras das vezes é problema cardíaco, que não tem nada a ver com o coração, imagina. Você está sentindo problema no seu coração, como os batimentos acelerados, você vai no cardiologista e está tudo normal. Então, o nosso emocional promove isso, dores estomacais, tremores, como eu disse antes. Então, o nosso corpo ele canaliza muitas emoções. Então, a primeira dica é essa: é você ir a um especialista primeiro, o otorrino ou o neurologista. Descartou todas as hipóteses orgânicas, é importante procurar ajuda psicológica, porque pode ser sim esse efeito que a gente fala de liquidificador que a gente está passando, que é movimento, é angústia, é preocupação, isso tudo vem de uma vez, e aí a nossa mente ela não dá conta de equilibrar. Por isso que é importante a ajuda de um profissional para te ajudar a colocar no prumo. E aí depois você segue adiante. Tá, doutora, É neuronal. neuronal. Doutora, é o seguinte, você disse aí que primeiro seria necessário descartar todas as causas orgânicas, mas poderia fazermos o caminho inverso, por exemplo, diante de uma situação como essa, procurarmos um psicólogo e aí esse psicólogo encaminhar para outros Pode, profissionais para ir? Pode ser pode, também, né? pode, pode. Porque às vezes se não Porque... marcar com o médico é mais difícil, né? Ah, tá, pode, não tem Profissional problema. especialista. Sim, não tem problema. Pode procurar um psicólogo? Pode. Que aí, enquanto você está trabalhando o seu emocional, que pode estar desencadeando a labirintite ou outros problemas do nosso corpo, você vai e marca a consulta com o especialista, ou o psicólogo mesmo encaminha, viu? Porque aí ele vai avaliar qual é o sintoma que você está sentindo, e aí o próprio profissional da área vai te encaminhar e vai estar trabalhando com você as possíveis causas do que você está sentindo no seu corpo ser um problema emocional. Se de fato não for um problema emocional, o próprio terapeuta vai te falar: olha, então vamos dar mais importância para o seu problema orgânico, que é emocional, que está dentro de um equilíbrio, e vamos monitorando. Então, não tem problema. O que não pode é a gente descartar. Tipo, ficar só no psicológico e Sim. descartar a parte orgânica. Então, pode procurar um psicólogo e aí o próprio profissional te encaminha para outro especialista, porque o nosso trabalho ele é multidisciplinar, ou você procura um especialista, neotorrino, por exemplo, e aí você pode procurar uma ajuda psicológica. Como eu disse, todos nós precisamos recorrer a um especialista dessa área mental para nos ajudar a não desencadear possíveis problemas aí corporais. Ok. Doutora, a Renata Carvalho, acho que é a gerente ou
diretora aqui da Sebrae, né? Muito querida, inclusive, por nós. Um abraço, Renata. Ela não faz pergunta, ela faz um comentário, aí você fique à vontade. Ela diz assim, doutora, muita gente tem preconceito com terapia, mas é um auxílio importantíssimo em nossa vida. Aí ela falando dela mesma, ela diz assim, eu faço e posso dizer que a psicoterapia ajuda no autoconhecimento e contribui muito para enxergar os caminhos, especialmente em tempos difíceis como esse que estamos vivendo. Se você quiser fazer um comentário sobre isso aí, fique à vontade. Sim. Obrigada, Renata, pela participação, pelo depoimento. Muitas pessoas, como eu já havia dito, né, tem muito preconceito em fazer psicoterapia, em procurar se analisar, infelizmente por aquela crença limitante de que eu não sou doido. E aí você acaba perdendo a oportunidade de se conhecer, de criar os seus recursos para você melhorar seu dia a dia, encarar os conflitos de uma forma muito positiva, encarar os medos, encarar todos os problemas que nós temos de uma forma mais estruturada. É uma pena ainda estarmos numa sociedade tão evoluída para tantas coisas e ainda essa mentalidade do preconceito ser tão grandiosa. Mas que bom você deixar seu depoimento. É importante nós levantarmos a bandeira de que eu sou a favor da saúde mental, eu sou a favor dos processos que ajudam a ter controle mental. Porque eu costumo dizer que não adianta a sua vida fluir e sua mente adoecer. Porque vai chegar um momento que a sua mente para. Então é tão melhor quando você se previne e a sua vida flui de uma forma positiva do que você perceber que você dá conta de fazer tanto mais, que você dá conta de produzir tanto, mas que tem alguma coisa de errado. E aí você acaba relevando, deixando para lá, e aí uma hora seu corpo realmente ele para, né? Tem episódios até de paralisia mesmo facial, paralisia corporal, aí do emocional, que aí afeta toda a parte orgânica. Por isso que eu falei, mente e corpo caminham-se juntos. Quando a mente está doente, o corpo adoece. Quando o corpo adoece, a mente adoece. É a famosa frase, corpo são, mente são, né? Senão, tudo vai descontrolar. Aí assim, inclua aí também uma vida espiritual equilibrada, aí é a minha parte que eu estou falando, né? Uma vida espiritual equilibrada, confiando em Deus, porque muitas coisas, elas não apenas fogem do nosso controle, elas realmente estão fora do nosso controle, né? É. Tem uma outra pergunta aqui. A Janete, ela faz uma pergunta aqui, ela diz assim, e quando a pessoa rejeita a ajuda de um profissional, o que fazer? O que a família faz, ou a pessoa mais próxima faz quando alguém tem que participar, tem que ter uma terapia ou um médico, alguma coisa assim, e essa pessoa rejeita. O que fazer? É a pergunta dela. É outra Janete. pergunta. Ei, Janete! Saudades, hein, Janete? Quanto tempo? Então, é outra pergunta que é disparada. Quando e o como fazer para que aquele familiar ou aquele amigo possa procurar um recurso psicológico, né? Um acompanhamento psicológico, e a pessoa não quer. Eu sempre falo o seguinte: é muito difícil você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, assim, você pode propor à pessoa a fazer um acompanhamento, você pode propor a essa pessoa a, a poder encarar um pouco do que ela está vivendo, não você dar lição de moral para a pessoa, mas é você mostrar para ela que o que ela tem sentido, o que ela tem feito, se ela percebe que o que ela tem feito tenha prejudicado. Se ela não tiver essa consciência, você pode propor a ajuda fazendo com que você acompanhe ela no momento da consulta. Você fala, olha, eu vou com você, eu posso te acompanhar. Você percebe que você tem dificuldades até de enxergar que o que você está sentindo é tão difícil que nem você consegue nomear, que aí a pessoa vai começar a refletir que realmente é uma questão que ela precisa se ajudar,
Porque a partir do momento que ela entendeu o que ela está sentindo, a vida dela flui de uma forma muito positiva. Mas vai que a pessoa não aceite nem isso, nem aceite falar de terapia, de psicólogo, nada. Janete, infelizmente, não tem como a gente ajudar. Não tem como você amarrar a pessoa e trazer num consultório. Não tem como você ficar batendo nessa tecla o tempo todo, porque vai criar uma resistência maior à pessoa de procurar ajuda. Dispor em ajudar, falar sobre como a ida ao psicólogo pode auxiliar, pode ajudar a pessoa, e mesmo assim ela ter preconceito ou ela não querer saber, você pode propor para ela ir pelo menos uma vez. Uma vez conversar com um profissional que não vai julgar, conversar com um profissional que vai ajudá-la a se libertar dos fantasmas que ela carrega ao longo da existência dela. E a partir do momento que ela entender que o que você está propondo é ajudar e não julgar, ela pode se permitir pelo menos uma vez se dar essa chance de se conhecer mais e de se libertar do que aprisiona, que é a mente. Às vezes a pessoa tem tantos gatilhos aí mentais, tantos problemas que impedem ela de evoluir, que ela não busca isso. Mas como você, familiar, vai fazendo essa orientação, vai propondo essa possibilidade dela se enxergar melhor, sem julgamentos, você pode conseguir fazer com que ela venha pelo menos uma vez na terapia e aí deixar a cargo do psicólogo poder criar esse vínculo terapêutico com o paciente e ele continuar vindo. Mas se a pessoa não quiser, de todas as formas, não aceitar, rejeitar qualquer tipo de possibilidades dessa que eu falei, ore por ela, tenha paciência, porque tudo tem um tempo. Talvez não seja no seu tempo que você queira fazer com que aquela pessoa busque ajuda, mas vai ser no tempo dela, no momento que ela sentir que agora ela está preparada para se autoconhecer. Então, ore, esteja próximo a essa pessoa, dê sua mão para essa pessoa quando ela precisar, fale que você está ali junto com ela e que na hora que ela entender que ela precisa, você vai estar ali junto para poder também auxiliá-la nesse acompanhamento. Mas não julgue, não obrigue, porque fazer terapia obrigado, nós não temos resultado nenhum. É como se a pessoa viesse porque se ela não vir é, a mãe ou o pai ou o esposo ou a esposa vai bater, porque vem como se fosse vindo pra forca. Eu nem gosto disso, porque é um investimento financeiro, é um investimento de tempo que vai ser o contrário, sabe? Vai ser aquele efeito contrário. Então, é melhor ter essa paciência e orar. Oração, ela move montanhas. Talvez a sua estratégia de fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de terapia não tá nos conforme. E aí pode criar uma resistência à pessoa de procurar ajuda. E é importante, quando você quer ajudar alguém e ela não quer fazer terapia, faça você. Talvez a abordagem que você está usando não está fazendo efeito. Aí procura a ajuda de um psicólogo que ele pode te auxiliar. Como fazer isso melhor, ou até mesmo minimizar a sua ansiedade. Porque às vezes a gente quer tanto que o marido ou que a esposa faça terapia, que nós ficamos tão ansiosos por isso, que acaba passando essa ansiedade para a pessoa. E aí a pessoa pode entender que você está cobrando dela, que você está interpretando que ela é errada e acaba criando essa resistência. Tipo, eu vou nada, você está achando que o problema é comigo, o problema é com você. Na verdade, o problema é com todo mundo. Então, tenha mais paciência, tenha mais cautela, ore mais ao Senhor. O Espírito Santo, ele toca no coração da pessoa, sim, mas é na hora certa. Na hora que ela tiver maturidade para entender de fato que ela precisa. Ok, inclusive, em relação a isso, faz a pessoa aí, talvez, obrigada, é uma vacina ruim, vamos dizer assim, contra futuras possibilidades da pessoa enfrentar ou passar por uma terapia, né?
Normalmente a pessoa fala assim, ah, já fui no psicólogo e não resolveu nada não, né? Às vezes ela Sim. foi forçada por uma situação. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, pergunta da irmã Juliana. Juliana, da Vila Gabriel Passo. A pergunta dela é a seguinte: a ansiedade é contagiosa? Olha, é sim, viu? Ela é contagiosa. Porque imagine só, conversa com alguém ansioso, você começa a sentir emoções ruins, você começa a ficar agitado. É a mesma coisa você conversar com alguém e conviver com alguém depressivo. Não é que é contagioso no sentido assim. A pessoa tem um transtorno de ansiedade, eu vou ter transtorno de ansiedade? Não, não é um vírus, não, tá, gente? A questão é o repertório comportamental, o relacionamento faz com que desencadeie ansiedade. Então, se você convive com uma pessoa super ansiosa, você pode ter traços sim de ansiedade por causa da convivência. Então, esse relacionamento, ele interfere sim. Você conviver com um paciente depressivo, um paciente, com uma pessoa depressiva, você também acaba pegando traços, né? Contraindo traços depressivos. Não quer dizer que você esteja com depressão, mas você acaba criando alguns sintomas depressivos justamente por causa daquela pessoa tão querida e tão próxima ter esse problema aí. Então, se contamina, contamina, mas é uma contaminação mais por comportamento, tá? Pela convivência. Diríamos que aprende. A gente aprende a ser ansioso também, né? Sim, Seria isso. Mas isso. existe estudo sobre isso. Albert Bandura estudou sobre isso. Aprendizagem social. Isso tem muito a ver, né? Pessoas, inclusive suicídio, né? Família de pessoas, um suicida, ele aumenta o número de pessoas, aumenta o número de cometer suicídio, de atentar contra a sua própria vida, quando ela tem um modelo na sua própria família, alguém que se suicidou. Então, vai nessa mesma linha, né? Da aprendizagem Isso. social, o que nos dá nos traz uma responsabilidade muito maior para com os nossos filhos, para como nós estamos lidando com as coisas e como nós estamos sendo esse exemplo. E interessante essa pergunta aí, porque no texto que nós lemos, o versículo 9 diz assim, nós lemos Filipenses 4, o versículo 9 diz assim, tudo que aprendeste, Paulo dizendo, tudo que aprendeste, tudo que recebeste, tudo que ouviste, tudo que viste em mim, isso praticai, né? Ele vai dizer que o comportamento dele era um comportamento a servir de modelo, exatamente porque ele buscava não ser ansioso, versículo 6, ele buscava pela oração e pela súplica, e ele tinha sua mente e seu coração guardado para a paz do Senhor. Então, ele reforça isso aí que foi colocado. Tem uma pergunta aqui da Laís, tá? A Laís, esposa do Rodrigo. Ela diz assim: podemos fazer terapia em conjunto, casal, família? Isso pode ajudar as pessoas que têm resistência a procurar um profissional? A pergunta dela foi duas, né? Óbvio, se pode fazer, obviamente pode, mas se o fato da pessoa fazer uma terapia em conjunto, talvez terapia em grupo ou familiar, se isso pode ajudar as pessoas a não ter a resistência com um profissional. Essa é a pergunta dela. Pode, pode sim, Laís. Tranquilamente. É uma ótima estratégia. Ótima estratégia. A partir do momento que o outro não cria resistência em fazer essa terapia em conjunto, sim, pode, é um recurso, sim, é uma possibilidade a ser trabalhada. E aí vai depender muito se o psicólogo ele é capacitado para fazer esse tipo de trabalho, viu? Se ele é um terapeuta que tem uma abordagem na visão familiar, se ele quer abordagem sistêmica, se ele tem essa habilidade para trabalhar com casal. Então, é importante, quando você ligar para o consultório, para a clínica, é você procurar saber se o terapeuta
ele faz esse tipo de trabalho em conjunto. Se fizer, ótimo. E a pessoa que você queira que tanto faça terapia, fale, que vem e você vem junto, ótimo. Uma ótima estratégia, sim. A terapia familiar, a terapia de casal, é um recurso excelente. Muito boa estratégia. Fica a dica aí para a Ok, Janete, né? fica a dica. Ok, nós estamos chegando agora já 10h20, o nosso horário é até 10h30, tá bom? E queria deixar aí para que você fizesse um fechamento do que nós falamos aí, né? Que Fazer você o que merchan. falou. Hã? Fazer Fechamento. o merchan agora? Fica à vontade, tá bom? Aí você fica à vontade aí nesses minutinhos falar um pouco mais, até da sua experiência profissional e o que você tem a oferecer também como profissional nessa área. Fica à vontade. Então, gente, e entender também, só para a gente fechar esse tema aí, nós estamos falando, que os sintomas da ansiedade, ele pode ser sim trabalhado, e se você não trabalhar, ele pode recorrer. Então, é um sintoma que sintomas que se você não investigar e buscar uma melhora deles, vai passar um tempo, ele vai recorrer e assim vai. Então, fica um problema recorrente. E cada vez que recorre, fica mais intenso, tanto para ansiedade quanto para depressão, viu? Então a gente tem que ficar muito alerta com isso. Um exemplo, eu precisei muito de uma ajuda psicológica, mas aí eu consegui resolver e tá ótimo. Mas será que resolveu a origem do problema? Às vezes você resolveu o sintoma, que é o que o medicamento faz, né? Você toma medicação, resolve o sintoma, mas a problemática está lá. E aí você não resolve a problemática somente com o medicamento. Por isso a importância do terapeuta associado aí a um psiquiatra, se for necessário. Então, procura a ajuda de um profissional. Chega de preconceitos. Nós estamos numa civilização já evoluída. Nós temos a nossa mentalidade voltada para a saúde mental, que é um conjunto, né? Não só o corpo, mas é a mente junto. E durante essa pandemia, muitos psicólogos, né, muitos terapeutas têm feito atendimento online. Então, temos recursos, né, para você buscar ajuda. E é um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter colocado assim, né, a vocês pensarem em algumas possibilidades de melhoria mental, de ter incomodado também no sentido de sair dessa zona de conforto e de se justificar do que você está passando, do que você está sentindo, e acabar não recorrer a uma ajuda profissional. Então, que você possa ficar alerta ao seu corpo, à sua mente. Procure ajuda enquanto há tempo. E aí, vou fazer uma propaganda aqui. Se vocês sentirem a necessidade, se vocês perceberem que sozinhos já não conseguem aquela evolução que você precisa, que você merece, né? A Clínica Psique Reabilitação Integrada, onde eu faço parte, conta com uma parceria de vários profissionais da área da saúde mental. Nós temos psicólogos, temos fonoaudióloga, e agora, com uma novidade, nós vamos ter 2 psiquiatras humanizados, que é muito importante isso. Já vai compor a equipe. Então, fiquem à vontade para vocês procurarem a clínica ou encaminharem pessoas que necessitam, né, que você vê que há essa possibilidade dessa integração, né, terapeuta e paciente. Nós estamos aqui na Rua Poços de Caldas, o número 88, no centro da cidade de Nanu, com psicólogos voltados para atendimento infantil, adolescente, adulto, casal, família. A fonoaudióloga com uma experiência enorme na área da linguagem, da reabilitação oral, facial, e os psiquiatras vindos de São Mateus para poder somar conosco nessa abordagem do acolhimento e do enfrentamento às doenças emocionais. Obrigada a todos pelas participações, pelas perguntas, pelos questionamentos, pelos depoimentos. Nós estamos aqui para somar com vocês e que a saúde mental reine, né, juntamente com a nossa vida espiritual,
para que possamos ser seres humanos melhores a cada dia. Se julgue menos, se ame mais e procura se conhecer melhor com quem possa te ajudar. Um abraço carinhoso a todos. Obrigada, pastor, pela oportunidade. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe, Patrícia. Um abraço, tá? A gente se vê por aí. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Queridos irmãos, enquanto a doutora vai... Vamos lá? Tchau. Ok. Deixa eu dar informações para os irmãos aqui. Muito obrigado aos irmãos que participaram. Eu vou fazer menção de algumas pessoas que eu ainda não citei. Aí eu vou citar aqui, tá bom? Para a gente ser tanto quanto justo, vamos dizer assim, né? Com aqueles que participaram. Então, nós temos a Renata que falou aí, nós temos a Juliana Tinoco, a Juliana do Java já tinha falado, a Gisele, irmã Gisele, entrou também, a Clínica Psique estava com a gente, a Ticiana também com a gente, o André que fez a pergunta, o pastor Antônio Luiz Rocha Pirola, lá de Linhares, um abraço, pastor, Deus abençoe. Nós temos a irmã Juliana Ferraz, que fez perguntas também, a Raquel Moreira, obrigado pela tua presença, tá? Que Deus te abençoe, foi um prazer. Arlete Carvalho, um abraço também, Arlete, forte abraço, Deus abençoe. O irmão Vitor Veronese está com a gente, Silvano, ilustre rubro-negro lá de Linhares, um abraço, querido. A Raniele, nossa irmã, membro aqui da nossa igreja, a irmã Marli também, o Djavan, obviamente, né, com a Patrícia, pastor Luiz Carlos e a esposa Claudiana, lá em Linhares, que bom que vocês acompanharam, pelo menos uma parte, Deus abençoe. O Arthur também com a gente aí, deixa eu ver mais quem, esses daí. Alguns talvez entraram em salas de vídeo, e nós queremos agradecer também pela disponibilidade, e foi muito bom a gente fazer essa interação de o que a palavra de Deus diz e o que a ciência psicológica tem apresentado aí como recursos para a gente aprender a lidar com algumas questões nossas e, é claro, sendo esse instrumento de bênção para ajudar outros também. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero só informá-los que, segundo o decreto municipal desse domingo passado tem um decreto municipal que autoriza o retorno aos cultos nos fins de semana, sábado e domingo. Nós, em virtude do crescente número de casos, nós iremos, nesse primeiro momento, termos um culto uma vez por mês, e aí, percebendo um clima mais tranquilo, vamos ampliando até voltarmos à nossa normalidade, tá? E então, domingo que vem, salvo engano, deixa eu ver aqui, só para mim não ter dúvida alguma, domingo que vem é o último domingo do mês de julho. Deixa eu só confirmar aqui, tá, querido? Cadê? Aqui. Domingo que vem é dia 26. Então, domingo que vem nós teremos nosso culto aqui no nosso templo, tá? E estaremos celebrando a ceia. Como nós podemos fazer culto no sábado também, e a quantidade de pessoas para participar do culto simultaneamente é de no máximo 30 pessoas, de acordo com o espaço, o nosso espaço é possível isso. Então, nós vamos ter um culto no domingo, e aí eu vou aguardar sinalização dos irmãos. Se houver uma procura muito grande, aí nós teremos então um culto no sábado também. Mas eu preciso que você faça isso quanto antes, tá bom? Os irmãos da nossa congregação que está aí nos ouvindo, também fiquem atentos que eu estarei entrando em contato com o irmão Agostinho, especialmente o irmão Agostinho, para explicar algumas coisas, tá? E a gente desenvolver uma estratégia mais particular para vocês, que é um pouco diferente,
do que aqui a gente. E aí nós vamos retomar o culto. Então, próximo domingo, às 19h30, nós teremos nosso culto, já está certo. Havendo uma procura muito grande dos irmãos, aí eu preciso que os irmãos entrem em contato, o que às vezes os irmãos esperam demais, não falam e a gente não consegue se preparar, mas é preciso que faça isso. Postarei no grupo da igreja e da congregação também. Os irmãos, se houver uma procura muito grande, um número muito grande de pessoas, ou faremos 2 cultos no domingo, ou faremos um culto no sábado e um culto no domingo, para tentar atender todos os irmãos que estiverem disponíveis e dispostos para participar do culto, tá bom? Então, fiquem atentos para essas informações, tá? Continuaremos as nossas lives e mesmo tendo o culto presencial, transmitiremos também via Facebook, tá? E estamos buscando a possibilidade de outras plataformas também, para que a gente amplie o atendimento aos irmãos. E tem outras atividades que iremos fazer, que os irmãos estarão tendo ciência ao longo dessa semana aí. Muito obrigado pela presença de todos. Quero lembrar aos irmãos que, costumeiramente, o nosso templo aqui da sede está aberto sempre no domingo das 10 às 11, para os irmãos que quiserem consagrar seu dízimo e sua oferta. Se você quiser fazer isso via depósito bancário, transferência bancária, é só entrar em contato comigo, ou com o Josué, ou com a irmã Jo, que eles estarão passando para vocês o número da conta, essa coisa toda, tá? Para você fazer sem precisar vir aqui. Eles vão fazer todo o registro, pode ter certeza disso, tá? E também nas quartas-feiras continuaremos as nossas lives. Durante a semana não pode ter culto, tá? Só no fim de semana que for o decreto municipal. E lá na congregação, todos os domingos de 9 às 10 está aberta, né? A irmã Uziane abre e espera os irmãos para consagração de dízimo e oferta. Obviamente não pode ter aglomeração, é chegar e sair, tá bom, irmãos? Para a gente respeitar esse tempo aí, que é um tempo complicado para a gente, tá bom? Então, no mais, quero agradecer aí a presença de todos. Fiquem todos debaixo da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da consolação do Espírito Santo. Logo mais à noite, às 19h30, estaremos transmitindo o nosso culto direto aqui do templo, com a participação de alguns irmãos das suas casas, tá? Fique com Deus, muito obrigado e que a paz de Cristo esteja com vocês.